Antes de mais, é sempre uma alegria estarmos nestas atividades do centro, e eu já não estava há uns bons meses nestas nossas reuniões. Também é uma alegria realmente retomar as questões da Antiguidade Tardia e da Alta Idade Média, se bem que o estudo de uma ou de dioceses de uma forma isolada e de bispos no interior dessas dioceses neste período que é, digamos, a pré-história da nossa diocese de Lisboa, digamos, entre aspas, é complicado. Portanto, de facto, o estudo da Antiguidade Tardia e da Alta Idade Média, levado a cabo de uma forma bastante aprofundada pelos nossos colegas espanhóis, sobretudo Garcia Morena e outros, agora da nova geração, e não só espanhóis, mas de língua espanhola, como Alberto Ferreira, etc., tem mostrado que no estudo, sobretudo ao nível das províncias eclesiásticas, esse sim pode-nos trazer algumas ideias interessantes e pode-nos ajudar a compreender e a aprofundar a trama, enfim, as questões que estavam a aflorar, a desenvolver-se, o protagonismo de alguns bispos, sim, mas num contexto de províncias, porque, de facto, casos isolados é difícil. Nestas breves palavras, porque eu também vim ouvir aqui a Maria João, que, de facto, com o período da restauração, a Maria João no sentido de que é com o período da restauração da Diocese que se começa, de facto, esta verdadeira história da Diocese de Lisboa, não é? Mas, neste período das origens, para os que conhecem menos ou conhecem muito, era de lembrar, então, algumas coisas que situam os poucos elementos que temos da Diocese de Lisboa e recapitulá-los, porque são realmente dados sabidos. Portanto, até o século IV, até o primeiro bispo realmente considerado fiável e do qual temos fontes e do qual sabemos alguma coisa, Potâmio de Lisboa, que tem uma tese de doutoramento sobre a sua ação, sobre os seus escritos, feita pelo António Montes Moreira. O período que antecede o século IV, de facto, nós podemos dizer que para a Diocese de Lisboa estamos naquele mundo que se situa entre a legenda e a realidade. Legenda e realidade porque de realidade se tratam alguns dos nomes que são reais, de facto, e que integram muitos dos catálogos episcopais neste período das origens, nomeadamente no de Lisboa, há nomes, de facto, que nos remetem para seres reais, para mártires dos primeiros séculos. Mas, de facto, o episcopado neste período nebuloso situa-se até ao século IV para Lisboa entre, de facto, a legenda e a realidade de nomes como Mâncio, que até depois vai aparecer também na Diocese de Évora, também como primeiro bispo, Gens, o notário de Arles, enfim, há todo um número de nomes que aparecem nos catálogos episcopais quando se procura, sobretudo no período da Alta Idade Média, fazer datar estas dioceses no período mais primitivo para mostrar a sua antiguidade e assim também a legitimidade nos debates entre ortodoxia e heterodoxia que na Alta Idade Média se desenham com alguma profundidade em contexto peninsular. Portanto, é de legenda intrincada numa realidade que são os primeiros mártires que os primeiros séculos nos falam. Com Potâmio, sim, e portanto é de bispos aqui que nos estamos interessados em bispos, na sua ação, e Potâmio, eu posso dizer que é o único, até à restauração da Diocese, que tem uma ação mais ou menos bem desenhada, que tem fontes que nos permitem compreender essa mesma ação e situá-la a dois níveis. Portanto, por um lado, as epístolas, portanto, as epístolas, os tratados de Potâmio, situam-no e depois as fontes contemporâneas, de Hilário de Poitiers e outros, situam-no de facto no âmago da querela arianista, cujos contornos se alargam à Península Ibérica e na senda do Concílio de Niceia 325, alargado depois até Sírio 359, colocam na senda do desenvolvimento deste debate em torno do arianismo. A Península Ibérica vem para o âmago, digamos, do Império. Ela que tinha sido periférica e que depois, por exemplo, na época da invasão muçulmana, continuará a ser muito periférica, e estou a dizer periférica
possivelmente é uma das formas de explicar, não sei se isto explica, são mais as perguntas do que as respostas, se esta situação periférica explica o desconhecimento do núcleo depois até o século IV, depois novamente o Episcopado de Lisboa, depois de Botelho, cai, nós não sabemos, mais a história de cada um dos bispos, sabemos sim, já direi, uma série de 8 nomes que participaram em vários concílios do período suevo e visigodo, e depois no período que eu conheço menos, nós conhecemos no fundo muito menos, não é? Aquele período moçárabe, o período da ocupação muçulmana, também notícias não existem, até que a restauração depois de Lisboa nos fala de quem estava por cá na altura do dito bispo moçárabe. Portanto, não sei se a periferia desta região do Império do período romano, depois uma periferia que mesmo no mundo visigodo continua a ser uma realidade, se explica alguma coisa. Mas então, retomando esta primeira figura, ela assim fiável, e portanto a integrar as listas do Episcopado do Licipo, portanto, nesta antiguidade tardia, Botelho, dizia eu, os seus escritos situam-me por um lado nesta querela ariana com um período que, e a tese do Dom Mário Montes desenvolve isso muito bem, também levantando questões e não dando tantas respostas quanto aquelas que gostaríamos. Esses escritos, alguns deles de facto considerados pelos contemporâneos de Botelho como arianos, foram antecedidos, isso também alguns deles reconhecem, Lário e outros, por uma fase niciana, profundamente convicto da doutrina de Niceia, e quando morre, por volta de 359, 360, não se sabe, portanto teria integrado novamente a ortodoxia. Parece que sim, a leitura e o cruzamento das fontes podem nos permitir avançar esta possibilidade, mas possivelmente é desejo de alguns de legitimar este retorno à ortodoxia por parte do Botelho. De qualquer forma, os seus escritos que o situam no âmbito desta querela são escritos que nos permitem ver os contornos também complexos do debate em torno das heterodoxias ou das heresias neste período, não é? Porque Botelho ariano ou não, alguns avançavam, e alguns na sua época, portanto há crónicas e escritos que nos falam desta figura, como dizendo que ele negava a Trindade. Ora, mesmo naquele período que eventualmente muitos dos escritos de Botelho o fazem situar nessas fronteiras da ortodoxia de então, ele não nega, aliás tem escritos afirmando de facto essa unidade da Trindade. Mas os próprios arianos, o debate ariano também teve contornos muito diferentes ao longo de toda esta antiguidade tardia e da Alta Idade Média, e no período de Botelho também muitos arianos negavam sim a consubstancialidade do Pai, do Filho e do Espírito, portanto eles tinham a substância do Filho e do Pai, mas não negavam a própria Trindade, ou seja, o credo, digamos, destes arianos, também ele próprio, como depois ao nível do cristianismo, também ele próprio é difícil de definir e de concretizar. Bem, mas deixemos estas questões para voltarmos ao próprio Botelho. O nome, dizem os especialistas, de origem grega, mas não o sabemos situar, portanto este interessado nas questões teológicas da sua época, com uma cultura que os seus próprios textos atestam. Para além do nome, não sabemos mais sobre as suas origens. Possivelmente, se pensarmos naquilo que o Concílio de Elvira e alguns textos da época nos dizem sobre a escolha dos que chegavam às sédes episcopais, possivelmente ele faria parte da comunidade cristã de Lisboa. Por exemplo, Elvira menciona o Concílio ou a coletânea de Elvira, enfim, outra história a aprofundar, menciona que os que deviam de ser preferencialmente escolhidos pelo clero e pelo povo nas dioceses deviam ser aqueles batizados nas próprias dioceses. Portanto, enfim, se não foge à regra, portanto, possivelmente integraria essa comunidade de Lisboa e, embora o nome grego também, será que atesta uma origem real
grega, sabemos das relações entre os dois mundos, sabemos das comunidades gregas presentes na Península, contudo também sabemos da atribuição de nomes gregos a pessoas de outras origens étnicas, desculpa, é o mesmo que aconteceu com os nomes gotos, não é? Portanto, também isto serve para nos confundir e para levantar mais questões, para termos mais questões do que respostas a essas mesmas questões. Bem, para além da querela ariana, de facto, os escritos de Potâmio atestam uma outra dimensão da ação episcopal deste homem. Isto são pequenos flashes, estão a ver? Pequenos dos poucos que existem sobre esta única figura possível de retratar com alguns pormenores. Os seus escritos situam-no também no centro de uma rede de bispos, portanto, de um episcopado peninsular, mas não só, portanto, ocidental, em que a troca, de facto, de epístolas, de cartas, era muito importante. Portanto, esta circulação de cartas criava redes entre o episcopado. Com Potâmio nós vemos isto acontecer e vemos que os seus escritos são conhecidos na Gália e que são conhecidos na Península Itálica e, portanto, aqui é uma pequena achega para aquilo que depois nós sabemos ser uma realidade de outras épocas e que, para este mesmo período, século IV, sabemos acontecer, então, sim, com fontes que nos deliciam para a Gália, não é? Porque todo este período da Antiguidade tardia são inúmeras as fontes, dispomos para muitos dos bispos da Gália ou da Península Itálica, caso que não acontece para os nossos de Lisboa, para outros peninsulares sim, mas não para estes de Lisboa. Portanto, Potâmio situado no âmago da controvérsia ariana, Potâmio situado no âmago desta rede de bispos que vão participando nas querelas teológicas num esforço de fixar a ortodoxia, mas também alguns deles caindo, escambando para a heterodoxia, falam-nos de facto de um homem culto, de um letrado, como alguns dizem, nesta época, não sabemos onde é que ele foi buscar realmente esta formação, e de um homem, e este é finalmente o último traço, se cruzarmos as fontes contemporâneas a Potâmio que nos falam dele, nos permite realmente dizer que Potâmio estaria também bem situado, ou em relação com as autoridades civis, neste caso imperiais, da sua época. Há mesmo escritos contemporâneos que falam de um dom de uma vila, de uma propriedade rústica que Potâmio teria recebido do imperador, possivelmente, dizem outras fontes contemporâneas, como contrapartida de se ter passado para o lado dos arianos, sim ou não sabemos, mas que teria recebido essa vila, alguns estudiosos da Antiguidade Tardia situam, os espanhóis, mas também no caso do inicial da Universidade Nova, situam nas zonas do atual Alentejo, e que isso teria sido recebido, essa vila, das mãos do próprio imperador, como, de facto, uma contrapartida do seu apoio e da forma como ele foi participando na contenda ariana. Também esta aproximação, esta proximidade, esta relação com o poder imperial, também estava por outros bispos da Gália e da Península Itálica, portanto fazem pensar que a Península Ibérica, e nomeadamente Lisboa, não estaria aquém deste tipo de procedimentos. A pena que temos para a Diocese de Lisboa é que de facto não temos, é o único caso, e não é possível dizer muito mais do que isto sobre Potâmio, não é? Portanto, a minha missão fica muito facilitada, e já vos vou apresentar na lista posterior, para passarmos depois aqui à restauração da Diocese. Fica facilitada porque, de facto, os escritos, sim, de Potâmio, do ponto de vista teológico, esses depois podem ser mais, digamos, digeridos, mais aprofundados, mas, do ponto de vista da sua figura como bispo, os seus escritos permitem-nos, no fundo, atestar estas três dimensões do poder episcopal desta época, não é? Que não são novidade nem para Potâmio nem para Lisboa, relações imperiais, relações epistolares com bispos e escritores da sua época, participação nas controvérsias teológicas e doutrinais desse mesmo período. Portanto, é relativamente simples, pena que não possamos ir mais longe. O período depois suevo e visigodo, portanto, a partir de Potâmio nós temos realmente um silêncio, continua
o mesmo que reinava anteriormente, e então com os concílios, nomeadamente a partir do terceiro concílio de Toledo, para quem tem familiaridade com esta época e com estas fontes, são de facto as fontes conciliares que, sobretudo nas listas que integram, e depois aí a crítica dessas listas também terá que ser feita e é complexa, mas, puxando, enfim, os diversos manuscritos, pode-se chegar à conclusão de que, de facto, alguns bispos de Lisboa estiveram presentes nestes concílios, que decorrem entre 589, o terceiro concílio de Toledo, e depois o 16º concílio de Toledo, em 693, portanto, entre finais do século VI e finais do século VII. Então aí temos 8 bispos realmente atestados, cujo nome se conhece, cuja ação se restringe à participação no concílio, que já não é mau, porque isto já dá algum caráter de veracidade àqueles nomes que constam das diversas listas que circulam sobre Lisboa. O que dizer sobre a ação destes ditos cujos, que vão Paulo, Goma, Viaricos, Nofreudes, Cesário, Teodoro, Zara, Landrico, o que dizer, enfim, evidentemente eles estão presentes nesses concílios, até que onde corroboravam com as questões doutrinais, sobretudo de governo eclesiástico, de fixação da ortodoxia também, que nesses concílios eram equacionadas, mas não temos, se alguns nomes nesses concílios são mencionados pró ou contra alguma das questões abordadas, não é a de nenhum bispo de Lisboa, portanto, pena nossa, não é? À exceção, portanto, das fontes conciliares, portanto, dos seus nomes mencionados nas listas. Só temos um nome, que é o que eu citei em segundo lugar, Goma, por volta de 610, que aparece no decreto de Gondomar, o Nobre Gordo, um decreto do Nobre Gordo, escrito por volta de 610, que aparece realmente anexo às atas do Concílio de Toledo. Portanto, poucos nomes, 8 nomes, situados num período que nós podemos dizer, se fizermos a cronologia deste período, possivelmente não teria havido grandes tempos de ser vacante, portanto, mais ou menos este período é preenchido, mas vejam o hiato que vai de Potânio de 559 até 359 até 589, e depois, a partir de 693, novo silêncio. Os estudiosos do período da ocupação muçulmana e do período dos moçárabes certamente poderão, à medida que vão ler as fontes, trazer alguns nomes, mas parece-me que não daquilo que se tem, das fontes conhecidas, das fontes que já li, das fontes que tenho, no fundo, sobre os quais tenho conversado com colegas que trabalham neste período. De facto, não temos assim a chance de encontrar, não se encontram nomes sobre Lisboa. Portanto, nem sequer a integração da Diocese de Lisboa, isto não é bom nem mau, é assim, não vale a pena lastimarmos com os silêncios da própria história. Nem sequer conseguimos, para o caso de Lisboa, o que é possível para outras dioceses, quer da Lusitânia, quer da Galécia, mesmo romana, não conseguimos, no caso de Lisboa, à exceção de Potânio, situá-la naquilo que é a ação episcopal, saber caracterizá-la naquilo que é a ação episcopal, no confronto ou em paralelo com os congéneres da Gália ou da Península Itálica. Estão a ver? Este caso é realmente muito isolado de Potânio. Nós podemos dizer, passar-se-ia por cá, o mesmo em termos de ação episcopal, que na vizinha Bracara Augusta ou na vizinha Mérida, não é? Por exemplo, em Mérida, a capital da Lusitânia, à qual Lisboa pertencia durante este período da Antiguidade Tardia, nós podemos dizer de uma ação semelhante de tipo episcopal acontecia em Lisboa. Mas, historicamente, não podemos realmente abusar deste tipo de paralelos sem elementos que possamos realmente confrontar e comparar, não é? Portanto, são mais as lacunas dos silêncios, mas aceitei com alegria para vos rever e poder estar a partilhar aquilo que são as escassez de elementos sobre Lisboa.